Bom dia, quarta-feira. Bom dia, amigos. Bom dia, simpatizantes. Bom dia a todos que nos seguem. Estou particularmente feliz por ver que amigos meus de infância também me seguem, também me ouvem. E eu terei com certeza o prazer de os ouvir quando os apanhar ao vivo, assim podem ser eles a refrescar-me os ouvidos. Até lá refresco o seu. Um abraço a todos, amigos de infância. E aos outros amigos também, claro. Hoje a conversa começou com o Dr. Abdul a lembrar-me de uma coisa muito interessante. O Dr. Abdul sugeriu que nós falássemos sobre o arsénico. Então eu lembrei-me curiosamente que nos tempos do século XVIII-XIX dizia-se: na dúvida, dá-lhe arsénico. E então o arsénico constituía um paliativo médico para tudo quanto era coisa. É claro que o Dr. Hahnemann foi, entretanto, quando foi nomeado farmacêutico-mor, ele era médico, como vocês sabem, foi o pai da homeopatia. Quando ele foi nomeado farmacêutico-mor por o imperador Frederico da Prússia e tomar conta de todas as farmácias, a primeira coisa que ele fez foi com que as farmácias tivessem um pequeno espaço à parte para guardar coisas como o arsénico, para que não fosse para lá toda a gente servir-se do arsénico, que era o que acontecia até à data. Então, portanto, isto só cá para nós, portanto, o arsénico era vendido na farmácia, como hoje é para aí vendido o creme Nivea, por exemplo, só para terem uma ideia. Então, e muito bem, eu também percebi, por os amigos que nos estão a seguir, que falar de nutrição continuava a ser uma das coisas mais importantes para eles. E então nós vamos continuar a falar de nutrição, mas alguns aspectos mais específicos, como por exemplo este da toxicidade de alguns alimentos devido a alguns acrescentozinhos que lhes fazem, por exemplo, com agroquímicos e com outras substâncias. Portanto, já que falei no arsénico e já que foi o Dr. Abdul que lembrou, eu vou-lhe dar então a palavra a ele, para ele começar com a ideia do arsénico e eu depois direi mais umas tantas coisas. Pronto. Bom dia novamente, Abdul. Bom dia, professor. Então, o público é todo teu. Saúde. A ideia do arsénico, tal como o professor disse, não é nova, já é centenária. Mas para hoje, vamos recuar um pouco no tempo e vamos pensar na história que o professor nos contou, o caso clínico prático, em que a pessoa era muito saudável, comia muito saudável e depois tinha muitos problemas, porque para ela saudável era comer as coisas vegetarianas de pacote. E o professor contou-nos, e bem, a história do amigo sódio. Então sempre pensarem em pacotes, pensam em sódio. E se estiverem intoxicados por sódio, falem com o homeopata, porque é com a homeopatia que nós vamos conseguir detoxicar. O que é detoxicar? É desintoxicar de forma específica. Fechando este parênteses e entrando no arsénico. Vocês vão a um restaurante e o cozinheiro vai-vos perguntar: quer muito arsénico? Quer pouco arsénico? Ou não quer nenhum arsénico? O que é que nós havíamos de dizer? Provavelmente nenhum arsénico, certo? Era bom. Isso é em vossa casa, com todo o respeito pelos restaurantes. Nós pegamos no nosso amigo arroz e o arroz consegue ter a capacidade de captar arsénico. É uma planta que tem as suas capacidades. E dentro dos estudos modernos que nós temos, foi encontrado o arroz como sendo capacidade de fixar arsénico. E se o arroz fixa o arsénico devido a estar numa cultura intensiva, devido a um solo completamente pobre e tem que ser adubado de uma forma muito má, é daí que vem o arsénico. O arsénico depois fixa no arroz e do arroz vai para o prato. Como é que ele vai para o prato? Nós pegamos no arroz, abrimos o pacote de arroz, passamos o arroz uma vez por água, não chega. 2 vezes por água, não chega. 3 vezes por água,
parabéns, já só tem 10% de redução de arsénico. Como é que nós fazemos para fazer com 50% de redução de arsénico? Temos que ter arroz integral em vez de arroz branco. E para nós termos 100% de redução de arsénico, temos duas formas. Primeira forma, não peçam arroz no restaurante. Segunda forma, tenham o cuidado de, quando vão deitar-se, ponham o arroz de molho. A ideia não é passar o arroz por água, a ideia é demolhar o arroz. O arsénico passa para a água, 8 horinhas, vocês acordam, essa água não vai para lado nenhum, vai fora, ou vai para as plantinhas, se vocês quiserem, que é o ideal. Não vão comer essa água, não vão beber essa água está cheia de arsénico. E aí depois já podem cozinhar o arroz, e o arroz já fica com 0% de arsénico. Como é que nós fazemos isso? Ou vocês conhecem as pessoas do restaurante que vão e perguntam, olha, vocês demolham o arroz 8 horas e vai ser complicado, o restaurante onde vai dizer que sim. Eles vão dizer que vão lavar o arroz uma vez, 2 vezes, 3 vezes e já vimos que não chega. Ou então fazem o arroz em casa desta forma. Não acreditem, experimentem. Experimentem demolhar o arroz, por exemplo, hoje à noite para cozinhá-lo amanhã, e experimentem depois no dia seguinte ou na semana seguinte fazer o arroz lavar 3 vezes e vejam como é que vocês sentem. O mais importante é vocês sentirem saciedade na vossa alimentação. Para a dica para hoje, vamos começar a dar dicas fáceis e rápidas, é não comam entre as refeições. Se vocês tiverem que comer entre as refeições, quer dizer que as vossas refeições estão a fazer os picos de glicémia. Professor? Exatamente, muito bem. Eu ainda te vou fazer uma pergunta, porque pode não ter ficado claro e, sobretudo, para os nossos amigos. Então, quando estás a sugerir que o arroz fique 8 a 10 horas a remolhar, estamos a falar do arroz integral. Não sou eu que estou a sugerir, é a FDA. Não, sim, Food and Drug Administration. Sim. Pronto, porque isto aqui mas, é tudo... Mas a questão é esta. Sim. Portanto, tu tinhas acabado de recomendar que as pessoas preferissem arroz integral. Já... E, portanto, este remolhar pressupõe-se que seja também em relação ao arroz integral. Aos dois. O arroz integral tem 30% mais ou menos arsénico que o arroz não integral. Portanto, o arroz com casca, arroz integral, tem a capacidade de os nutrientes estarem todos fixos lá e de alguma forma consegue-nos ajudar a nutrir mais o corpo. O arroz sem casca está desprotegido, coitado, está vulnerável a tudo e mais alguma coisa. Problema do arroz integral. O arroz integral tem que ficar demolhado não pelo arsénico, mas por causa de outras substâncias chamadas antinutrientes, como por exemplo os fitatos. Não vamos ficar muito na bioquímica. Hoje descobre-se os fitatos, amanhã descobre-se os fititos, depois da manhã já é os quadrados, depois é os círculos. Preocupem-se sempre em demolhar o arroz, porque inicialmente era assim que se cozinhava, depois hoje em dia deixou-se de cozinhar assim, porque nós comemos muito rapidamente e vivemos muito rapidamente. Portanto, mínimo 8 horas, 8 a 10 é o ideal. Como é que vocês fazem de forma simples? Vão dormir, põem o arroz de molho. Acordam, se vocês tiverem um sono normal, já passaram 8 horas. Se não tiverem, deixem continuar a demolhar. Ficou esclarecido, mais ou menos? Penso que sim. Qualquer ideia, enviem para nós e esclarecemos depois. Mas qualquer dúvida nós estamos sempre prontos a esclarecer. Mas falando de arroz, já agora devo alertar-vos é que nós aqui temos a dificuldade, estamos a lançar para o ar, digamos que um produto da generalidade. A generalidade, digamos então, das pessoas que nos seguem, podem comer estas coisas. Mas temos que ter também cuidado com alguns setores em particular que podem não poder comer, ou pelo menos não lhes ser tão favorável à sua dieta individual. É o caso dos diabéticos. Para mim,
o arroz está sempre proibido para diabéticos. Portanto, eu bem sei, portanto, que os diabéticos normalmente estão controlados e tomam umas substâncias químicas que ajudam a controlar a glicémia, mas isto não é uma solução, porque uma coisa é o que aparece na fitinha sob o controle da glicémia e outra coisa é realmente o que se passa dentro de nós, nos nossos órgãos cansados. A maioria das diabetes que aparecem já com uma certa idade, e isto quer dizer cansaço orgânico. E mais uma vez, o cansaço orgânico deve sobretudo ao stress sistémico em que o organismo anda por as pessoas viverem a vida que vivem. Portanto, eu penso que também podem encarar estes vídeos como uma lembrança para viverem mais tranquilamente, e os que já têm reformas aproveitarem as reformas, e os que ainda não a têm, ver se percebem que um dia, quando chegarem à idade da reforma, podem não os aproveitar convenientemente por estarem demasiado cansados de tanto stress e tanta correria. Portanto, independentemente do arsénico, cuidado com o arroz, porque o arroz faz subir muito rapidamente as curvas de glicémia e, portanto, não é uma boa ideia. Bolos de arroz propriamente dito, tudo quanto seja de arroz é um bom cereal, é um bom alimento, mas para diabéticos é conveniente terem realmente um certo cuidado. Depois, o arroz é sempre favorecido por associação com plantas, como por exemplo arroz de coentros, noutras circunstâncias, por exemplo, os poejos, que são muito utilizados no Alentejo. Enfim, tudo isso é realmente muito bom nas preparações de arroz. A nossa insistência hoje, portanto, na alimentação, deve-se ao facto de eu perceber, através dos meus amigos, dos likes e dos pedidos personalizados, que gostaram dos vídeos de nutrição, sobretudo acima dos outros, e que eles vos davam dicas. Como as últimas dicas foram sobre o alumínio, deixem-me dizer-vos uma coisa: tudo quanto é alumínio, tachos, púcaros, tudo quanto é alumínio. E não misturem tomate com limão. E estive a pensar no assunto, há uma outra coisa que tenho o hábito de fazer e que vos recomendo que deixem de fazer. Metam lá o peixe no forno, façam lá o que quiserem ao bicho, mas não o tapem com folhas de alumínio. Esta é uma última dica. Eu acho que vocês deviam abolir todos os rolinhos de alumínio que têm em casa. E se quisessem preservar as coisas e meter no frigorífico, metam com papel transparente, metam com películas transparentes. Não comprem películas de alumínio, porque na realidade a maioria das pessoas não sabe usar as películas de alumínio e o alumínio não pode ficar em contacto com nenhum alimento. Se a travessa se ficar cheia e o alumínio ficar em contacto com o alimento, vai haver um problema de intoxicação desse alimento e de toda essa travessa de alimento. Portanto, é preferível eu dar-vos a dica de alumínio na cozinha para guardar no frigorífico, zero. Não usem alumínio e muito menos para fazer peixe no forno, porque aquilo dá uma homogeneidade do aquecimento e o aquecimento transmite-se de igual forma ao alimento todo. Esqueçam, não façam isso. Estão-se a intoxicar a sério. Se ainda por cima for um arroz e depois o taparem com alumínio, um peixe com arroz todo no forno, então vocês estão com a pior mistura de todas, que é intoxicarem-se com arsénico e alumínio. E com esta nos vamos, não é verdade, Abdul? Sim, porque o programa só nos deixa 15 minutos e estamos mesmo no fim, para vocês poderem ouvir. Beijinhos e abraços a todos. Saúde. E até à próxima quarta-feira. Muito obrigado por nos ouvirem.